Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos em nosso encontro matinal. E é claro, como toda quarta-feira, quero convidá-lo para estar em nossa igreja hoje a partir das 7 horas da noite para o culto de oração, para a reflexão da palavra de Deus. Se você está próximo a alguma outra igreja batista ou alguma outra igreja evangélica, também pode ir a esta igreja, mas não perca a oportunidade de dedicar alguns momentos do seu dia para conversar com Deus, para compartilhar com outras pessoas suas necessidades. O culto de oração nos proporciona orar uns pelos outros. É uma experiência maravilhosa, faz bem ao nosso relacionamento fraternal, faz bem ao nosso relacionamento com Deus, faz bem ao nosso bem-estar. Você é nosso convidado, portanto. Aos aniversariantes de hoje, aquele abraço muito especial, muito carinhoso, com o desejo de muitas felicidades. E a todos, nosso desejo de um bom dia, ricamente abençoado pelo Senhor. Hoje, eu gostaria de convidar você a meditarmos na palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é interessante perceber, e eu gosto muito de falar sobre isso, o modo como a Bíblia é rica de imagens, de comparações. E gosto das imagens porque elas são ricas em seu significado e elas são efetivas em sua comunicação. Uma imagem consegue transmitir conceitos que poderiam ser transmitidos através de palavras, mas consumiriam muito mais palavras. O que João faz ao apresentar Jesus de maneira clara, direta e simples é algo extraordinário. O sermão pregado por João Batista, quando ele simplesmente diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um sermão eloquente, completo e extraordinariamente rico. Um sermão que reflete com precisão o propósito da vinda de Jesus ao mundo, seu ministério, sua morte na cruz e os efeitos de tudo isso em nossa vida. Se não, vejamos, quando João falou para aquelas pessoas que o ouviam, certamente ele as transportou mentalmente para a imagem do Cordeiro. E aqui a imagem não era meramente a imagem de um animal como outro qualquer. Aqueles homens estavam acostumados com a imagem do Cordeiro como aquele animal que era sacrificado para o perdão dos pecados das pessoas. Aliás, a frase seguinte de João ajuda a confirmar esta ideia. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a isso que ele se referia, para que não houvesse nenhuma dúvida. No Antigo Testamento, os homens tinham sido ensinados a, simbolicamente, transferir o seu pecado e sua culpa para um cordeiro, que teria que ser um cordeiro sem defeito, apresentado ao sacerdote para ser sacrificado. Um gesto simbólico por meio do qual o pecado era transferido ao animal e o animal, tendo sobre si a responsabilidade, o peso da culpa, era sacrificado. Com a sua morte, morria a culpa, morria o pecado cometido por aquele que praticara o sacrifício. Perceba então que é esta imagem que as pessoas têm em mente quando João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. É muito bonito perceber isso porque Jesus está começando o seu ministério. Encontramos essa afirmação no primeiro capítulo do Evangelho segundo João. É o primeiro momento que João Batista tem um encontro com Jesus e João Batista o apresenta já deixando claro aquilo que aconteceria ao final do ministério de Jesus. Quando Jesus foi morto na cruz, João Batista sequer estava presente, já havia sido morto por Herodes. A verdade é que quando Jesus morre na cruz, ele cumpre aquilo que fora declarado por João, porque João simplesmente dá continuidade às profecias já existentes desde o Antigo Testamento. Mais de 400 anos antes, o profeta Isaías já dissera que era isso que iria acontecer, que ele seria ferido por causa das nossas transgressões, ele seria moído por causa das nossas iniquidades, e que o castigo colocado sobre ele nos traria paz. Nós seríamos sarados pelo seu sofrimento. Perceba que esta imagem descrita por Isaías, e agora, de certa forma, confirmada por João, é a ideia de que Jesus veio ao mundo plenamente consciente de que iria à cruz. Por diversas vezes ao longo do seu ministério, ele disse isso a seus discípulos.
como quando afirmou: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em outro momento, ele clara e diretamente diz: eu dou a minha vida. Ainda diz: ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la de volta. O que Jesus faz é entregar a sua vida por nós. Quando Jesus morreu na cruz, quando o seu sangue foi derramado, e de acordo com o próprio João, quando escreve sua epístola, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. As palavras de João Batista se cumpriram. Jesus se fez Cordeiro de Deus. Jesus se apresentou como sacrifício pelos nossos pecados. A carta aos Hebreus apresenta isso de maneira detalhada e explicada. Quando nós vemos Jesus na cruz, nós temos ali a imagem do que se fez Cordeiro de Deus, para pelo seu sacrifício nos proporcionar perdão. Daí porque João fala também dos efeitos da morte de Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu a possibilidade do nosso perdão, da remissão dos nossos pecados. Em Jesus surgiu a possibilidade de termos nosso pecado perdoado. Em Jesus Cristo surgiu a possibilidade de termos os nossos pecados lavados. E é pelos pecados lavados que nós passamos a ter a possibilidade de ter acesso ao Pai e de ter paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo. No entanto, o que nós descobrimos é que esse perdão dos pecados é alcançado por nós quando nós o buscamos, quando nós o desejamos. Aquele que não busca o perdão não o tem, não o encontra. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós podemos confessar os nossos pecados, porque aí Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o que nos é assegurado na primeira epístola de João. E você pode fazer isso em sua vida. Pode buscar ao Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, e ter os seus pecados perdoados por Ele. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque por ela nós podemos aprender que há salvação em Jesus Cristo. Reconhecemos que somos todos falhos, pecadores diante de Ti. Mas como é maravilhoso sabermos que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ser perdoados. Queremos colocar diante de Jesus os nossos pecados, nossas impiedades, nossos erros, para experimentar o Seu perdão. E que cada pessoa que nos assiste nesse instante, também por esse gesto, encontre o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Amém.